E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, eu sei, demorou, mas chegou a análise do arco de Rising de Sword Art Online. Vocês podem ver que esse vídeo não ficou assim curto, assim como a análise de Beginning. Esse vídeo vai ter spoiler do arco de Rising, e por mais que eu esteja falando análise, ele é mais um vídeo para eu discutir sobre o arco com vocês, não é uma análise propriamente dita, né? Então, vamos logo começar o vídeo de hoje, porque esse vídeo é complicado. Tem uma parte que, vixe, é uma análise assim muito filosófica, muito complexa. Rising começa no episódio 14, indo até o episódio 19 de Sword Art Online Alicization. Ele conta a história do Kirito e Eugeo já na torre, subindo ela, né, a torre lá da igreja. Isso de cara já me lembrou muito Cavaleiros do Zodíaco. Eu nunca cheguei a assistir o anime, mas eu sei como é a ideia e eu vi um pouquinho de Vai Seiya, então eu sei como é o conceito de Cavaleiros. Mas eu tô ligado que tem uma parada de subir as 12 casas, cada uma tem um cavaleiro de ouro diferente, é tipo as batalhas contra chefes, né? Então a ideia aqui é bem parecida. Então se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, é bem certeza que você vai adorar o arco de Rising. Só que antes de eu falar do arco mesmo, eu preciso fazer algumas ressalvas sobre o vídeo anterior. A primeira é sobre a abertura de Beginning, né, que é Adamas. A abertura de Beginning não foi citada no outro vídeo e o que eu posso dizer? Ela é maravilhosa, principalmente essa parte aqui. A música foi interpretada pela cantora Lisa, que é quem canta Crossing Field, a tema de Aincrad, né? Que era o meu tema favorito de Sword Art Online, mas Adamas conseguiu superar ele totalmente. Só que eu consigo amar as duas aberturas igualmente. Eu realmente sou muito fã da Lisa. Na verdade, eu nunca ouvi outra música dela, então isso é um problema. Quer dizer, tirando a Engine de Mother's Rosário, que também é dela. Mas eu só ouvi essas três músicas. Mas, cara, Crossing Field e Adamas, ela tava realmente inspirada. Porque não só a letra é boa, como a interpretação dela é excelente. O diferencial dela é justamente a interpretação. Mas, enfim, eu só queria falar isso mesmo. Agora, sobre a abertura desse arco que nós vamos falar hoje, ela se chama Resister e ela tem duas versões. A primeira é uma versão beta que, a alguns pontos, é quase mal feita, meio inacabada. Parece que alguém esqueceu de ativar umas camadas no editor. E principalmente não aparece o nome do arco no início, o que é estranho. Quando eu assisti ela a primeira vez eu fiquei tipo, pô, a música é legal, a animação tá bacana, mas tá estranho, né? Eu até acho engraçado como que eu não vi ninguém reclamando da abertura na época quando saiu. Com certeza agora já deve ter um monte de gente dizendo que não sei o que desde o início viu que estava mal feito. Deve ter gente fazendo vídeo agora reclamando que são 3 versões dessa abertura, né? Mas enfim. E assim, eu queria muito poder dissecar cada frame dessa abertura, mas aí o vídeo ia ficar mais longo do que ele já deve estar, né? Então assim que possível vai rolar uma análise das aberturas, comparando elas, mas o que é necessário citar é... Kirito e Eugeo no início, essa cena é maravilhosa. Kirito e Eugeo sincronizados, o movimento deles, cara, o close no olho do Kirito, velho, que cena maravilhosa, é sério, eu pirei muito nessa cena mesmo, eu precisava falar dela. E por fim, em especial, gostaria de dar atenção a esse shot da Fizel e da Linel. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, é sério, não tô lembrando, mas enfim, né? Eu realmente preciso conhecer alguém fã de Sword Art Online o bastante para fazer esse aperto de mão secreto comigo. Agora, finalmente indo pro arco, eu nem sei quanto que isso vai ficar no vídeo, porque já fui 10 minutos tentando gravar isso aqui, mas não querem deixar. E assim, gente, o arco de Beginning, ele não tem muitas lutas, ele só começa a ter luta lá no final mesmo. E assim, no vídeo eu não falei muito sobre a luta que tem lá, né?
E assim, eu até coloquei no roteiro aqui um pouco sobre essa luta, só que eu vou tentar resumir para não tomar muito tempo do vídeo, porque esse vídeo já tá longo demais. Mas resumidamente, aquela luta é onde a gente começa a ver o Kirito agindo como o espadachim negro e tal, né? E a gente também vê muito sobre a personalidade do Eugeo. Quando ele vê toda aquela situação lá, ele surta por completo e ele vai sem dó atacar. Não que ele tinha que ter algum tipo de dó, mas eu quero que vocês entendam que o Eugeo ficou completamente cego pelo ódio naquele momento. E também cego por causa do selo, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O que eu quero que vocês entendam é que Sword Art Online e principalmente a Alicization tem uma importância dramática nas lutas muito fortes. Basicamente, todas as lutas têm uma importância dramática ali. Tem, assim, de certa forma, uma boa justificativa para os caras estarem lutando. Já tinha isso antes, só que era mais leve. Só que aqui isso foi muito aumentado. Vocês vão ver no vídeo como algumas lutas têm assim, uma carga. Assim. A animação é bonita? É, só que a importância na história é muito maior. E já fica até uma dica para certos estúdios de anime. Não adianta você fazer um anime bonitinho se a história é um lixo, se os personagens são ruins. Se você não sabe colocar uma boa carga dramática, não adianta o seu anime ser bonito. Ótimo, beleza se Fate Stay Night é um anime bonito pra caramba, pra 2006. Tá, mas é uma péssima adaptação de início do jogo. Eu dropei de Fate por causa dessa adaptação ruim. Ainda bem que ele melhora depois, mas avaliando Fate mesmo, destruiu o prólogo da Rin, né? Tá, eu admito que eu tenho um pouquinho de raiva dos primeiros episódios de Fate Stay Night, mesmo que ele pareça um bom anime com tudo, mas eu só quero que fique claro aqui é que Alicization é um anime bonito. Sim, ele é. Mas o que é importante aqui é o drama. E vocês vão ver o porquê, principalmente quando a gente chegar lá na Fanatio. Mas, antes de tudo, vamos falar do Deus Obert, né? Kirito! Busca! O mais legal de ver nessa luta seria toda a interação do Kirito com o Eugeo. Eles têm um laço muito forte de amizade. Por exemplo, olha essa cena. E durante toda a luta tem vários momentos onde você vê como eles têm uma amizade muito forte. Eu arrisco em dizer que a relação de amizade do Kirito com o Eugeo consegue ser mais forte do que a relação dele com a Asuna. Pois é, pesado, e não é só pelo yaoi não. Eu falo realmente que a amizade dele convence até mais do que a relação dele com a Asuna. O que foi uma coisa completamente surpreendente pra mim, porque eu tinha um hype muito grande no Eugeo e ele foi completamente superado. O personagem é muito melhor do que eu esperava que ele seria. Eu não esperava um Kirito loiro, mas rapaz, o moleque se tornou talvez um dos meus personagens favoritos de Sword Art Online. Tanto que ele é um dos protagonistas de Alicization e pra mim, em muitos momentos e basicamente todos os episódios, ele roubou total as atenções. E nessa, com certeza um dos pontos mais positivos do Alicization é o protagonismo do Eugeo. E eu não falo protagonismo no sentido do roteiro forçar, olha só o termo errado aqui, a ele ser assim um personagem habilidoso, e sim no fato dele ser o protagonista da história. Querendo ou não, a Alicization é mais do Eugeo do que do próprio Kirito, tanto que a Chise se confessou pra ele. ジーゼック殿みたいな人だったら誇りを持たずに平気でひどいことをするような人だったらどうしようって思うと怖くてもし先輩がそうなれたら私の Ah, esse moleque aprendeu muito bem o Uchiha-Incrad. Que orgulho, cara, que orgulho. Só que lembrando nisso tudo que toda a trama inicial de Alicization é o Eugeo indo atrás da Alice.
o sentimento do amor que ele tem pela Alice é o que acaba movendo ele. E isso é uma coisa que vocês vão ver bastante em vídeos aqui do canal, que eu acho que eu ainda não falei ainda, que o Kawahara, ele de certa forma reaproveita alguns conceitos nas histórias dele várias e várias vezes. Mas não é no sentido ruim de preguiça, mas por exemplo, o que fez o Kirito continuar inicialmente era a vontade dele de viver, e de certa forma um certo leve egoísmo dele de se tornar cada vez um jogador mais e mais forte. Só que depois ele conheceu a Sachi, e ele queria ao máximo proteger ela devido à sua inocência, e os Sleeping Knights porque ele eram pessoas muito legais com eles. Principalmente o Keita e o Ducker. O Ducker é um cara muito gente boa, cara. Eu lamento muito o Ducker ter morrido. Eu lamento mais o Ducker ter morrido do que a Sachi, porque ele parecia ser um cara muito amigão, né? Ele tem uma personalidade meio parecida com o Klein nesse aspecto. Mas o que eu quero dizer aqui é que depois, quando ele perde a Sachi, ele simplesmente decide que ele vai sobreviver. Mas aí vem quem? Asuna. E aqui a gente pode ver que é basicamente a mesma ideia, só que aplicada de outra maneira. Primeiro nós vemos Asuna como algo inalcançável, que ela era muito bonita, muito forte, muito habilidosa, como que ela ia ficar o bitter do jogo, né? Já aqui, a Alice ela está distante, ela se tornou uma cavaleira da integridade. Então como que o Eugeo vai ter ela de volta? Talvez até mesmo como uma amiga ou parceira. Então vendo como é basicamente a mesma ideia, só que sendo usada de outra maneira? Nesse ponto e no clima, o Kawahara é simplesmente um mito. Eu precisava fazer essa comparação para que as pessoas entendam tudo isso, entendam a perfeição de Alicization. E lembrando que eu só assisti os episódios apenas uma vez e eu ainda nem li a novel, e eu já consegui tirar esse entendimento. Imagina quando eu conseguir ler a novel e assistir os episódios várias e várias vezes, né? Aí, rapaz, se preparem, porque quando liberar os spoilers de Alicization, é bem capaz que eu dê uma surtada legal nesse canal. Depois de todo esse comentário, é válido citar que sim, o Eugeo é um personagem muito forte e apelativo nesse arco. Ele finalizou a maior parte das batalhas, tanto que o Kirito basicamente não fez quase nada nesse arco, se você for ver. E o final da primeira batalha, que é o Deus Obert, que a gente ainda nem terminou de falar dele, olha só, tudo isso ainda é o Deus Obert. Ele quase matou o Deus Obert naquele momento, porém o Kirito segurou ele, né, o Stay Cool. E o mais legal é ver essa parada do amor da Alice que conduz o Eugeo assim a seguir em frente. Essa incerteza que o Eugeo tem, ela carrega durante todo o arco, e é muito legal ver o personagem assim totalmente contra o que o Kirito é e era, né? E principalmente o fato de a gente ver que o Kirito tá muito mais amadurecido nesse arco. Se você for ver em Aincrad, o Kirito não só era imaturo, como era um pouco impulsivo. E se você já viu pelo menos, acho que sei lá, 2 animes na sua vida, você sabe que impulsividade sempre leva ao fracasso dos personagens de anime. O próprio Gohan era muito impulsivo de início, ele acabou deixando isso e se tornou um lutador e depois abandonou. Mas pelo menos ele pegou a Videl, né? Então tá valendo, tá valendo. Então nessa percebemos que nós já vemos um amadurecimento do Kirito, que é algo que eu vou explicar melhor quando a Alicization tiver saído por completo, que é uma análise muito complicada. E, de certa forma, essa leve imaturidade do Eugeo, de ainda não estar 100% preparado para as batalhas, é um diferencial muito grande do personagem. Depois disso, veria a Linel e a Fizel, que de início já surpreende muito com isso. Cara, a Yui deve ter chorado muito quando eu vi esse diálogo, cara. Coitadinha, mano. Eu soltei um "What?" quando eu vi essa cena. Eu fiquei tipo, quê? O que você tá falando? Você tá doido, mano? E a propósito, a Linel, ela parece uma versão loli da Asuna, né? No anime nem tanto, mas na capa da Light Novel, pra mim ela parece uma versão loli da Asuna, só que masculinizada. Bizarro. Porém, ela é muito fofinha, isso eu tenho que admitir. Uma loli perfeita. Porém, né, você tá falando, nossa, que personagens fofinhas, aquelas que apareceram em um frame da abertura, mas então...
eu tomei um susto muito grande com isso, porque eu pensei, o quê? Ele vai morrer agora? Do nada, tipo, levou uma facada e morreu? Mas aí o Kirito manda um migué muito grande, falando, eu já esperava por isso eu recitei um Sistencal para curar um envenenamento. Cara, o Kirito, ele é mestre nesses migué muito louco. Por mais que eu esteja ironizando a cena aqui, eu tenho que dizer que realmente ela faz um sentido como um leve fanservice ao fato do Kirito ter sido envenenado pelo Kurajil. Fora que quem já leu Progress, viu outras histórias, sabe que o Kawahara gosta muito de colocar, de certa forma, o dano de paralisia, né, o status de paralisia nas histórias dele. Porque ele sabe que isso é um elemento muito forte na história, e de certa forma ele exagera um pouco, ele usa isso demais. Mas querendo ou não, é um bom elemento, porque o personagem está completamente indefeso ali, ele não pode fazer simplesmente nada. Então, por mais que eu zoei a cena aqui falando que o Kirito mandou migué, realmente essa cena faz total sentido na história. É algo inesperado, você realmente não espera que duas menininhas fofinhas vão lá e vão te dar uma facada. Fora que a história delas também é mega pesada, né? É um negócio bizarro. Eu lembro que eu fiquei assim bem atormentado quando eu vi. Realmente a Alicization pega pesado. Mas aí, não tá bom? Agora vamos pra Fanatio. E é aqui que a coisa complica, porque assim, gente, a Fanatio teve uma excelente luta com o Kirito nesse arco. Só que toda a análise da Fanatio aqui vai pegar por um lado mais filosófico e muito longo, que eu acho que vai tomar bastante tempo do vídeo, porém é necessário porque eu acho que essa foi uma das, se não a melhor luta desse arco. E eu só não falei tanto sobre a Fizel e a Linel por causa que realmente não tem muito o que falar sobre elas por enquanto. Depois, em outro momento, eu falo delas, porque o meu foco mesmo é a Fanatio. Já vamos começar pelo incrível Kamehameha que o Kirito deu nela. E essa cena é o mesmo esquema da Asuna contra o Kubou de Feng. Esse olhar não é tipo, putz, é uma garota. Tá mais pra um, putz, é uma garota? Zoeiras à parte, o fato da Fanatio ser uma mulher foi realmente algo inesperado. Eu não sei se isso ia pegar bem numa dublagem em inglês ou uma dublagem em português, por causa que eles teriam que alterar a voz, ou talvez colocar um dublador homem mesmo, pra gente não perceber, porque eu acho que é incrível mesmo é você não saber que a Fanatio é uma mulher até o ponto que ela fica sem o elmo dela, né? Quando mostra o rosto, que você vê que é uma mulher, um rosto feminino. Então, se a voz for grave e tiver tipo um modulador pra voz ficar mais ou menos assim, vai dar assim realmente um grande susto na pessoa que está assistindo. Mas é claro, eu não estou criticando o estúdio de dublagem, eu só quero realmente falar como essa cena tem um drama e tem que ser muito carregado pela dublagem. A dublagem tem que ser bem feita para ter esse susto na pessoa que está assistindo. Só que agora, depois de toda essa análise, agora que eu preciso ir para uma linha um pouco mais filosófica da coisa. Como vocês viram, a Fanatio fica em todo esse dilema do fato dela ser mulher, depois tem outro personagem que vai entrar, né? A gente já fala dele. E assim, vocês sabem que eu simplesmente adoro a Asuna, porque em nenhum momento o fato dela ser mulher é usado como algo para enaltecer ou diminuir a personagem dentro da história, seja pelo criador ou no sentido narrativo mesmo. Então, ela não fica, eu sou mulher isso, eu sou mulher aquilo. Não, ela é uma mulher forte, acabou, sem problemas. E eu sei que existe muito homem escroto no mundo, mas um homem de verdade, ou melhor dizendo, um ser humano, independente do sexo, se for bem criado, trata homens e mulheres não discriminando absolutamente nada. Mulheres, vejam bem, eu sou totalmente a favor de direitos femininos. Pode-se dizer que eu sou mais feminista do que muita mulher por aí, mas eu também não generalizo. Então, entendam o meu ponto de vista. A Fanatio tem isso. Me incomoda o fato dela ficar se diminuindo só porque teve uma má experiência, mas eu não estou dizendo que a personagem é ruim ou o ponto de vista dela é errado. Eu estou apenas assim colocando o meu ponto de vista dessa história. Ninguém tem uma vida perfeita. Todo mundo acha que a própria vida tá uma bosta e que não vai pra frente e que só piora. Mas, surpresa! A vida de todo mundo tá desse jeito. Se você trata os outros com ódio, indiferença ou violência, isso é coisa sua. Não importa o que for. Existem pessoas que foram criadas dentro desse universo
e nem por isso respondem os outros com forma desrespeitosa e tratam as outras pessoas bem, independente da situação. Então eu não consigo concordar com esse ponto de vista da Fanatio. Porém, eu não posso deixar de dizer que sim, ela é uma personagem incrível adicionada em Sword Art Online. E depois dessa leve filosofada aqui, vamos finalmente para a resposta do Kirito, né? O Kawahara é bom demais, cara. Eu soltei um... Eu entendi a referência. Depois desse diálogo, cara. Na moral, que coisa incrível. Depois disso, temos um momento do Eugê usando uma habilidade da Blue Rose. E o que pega depois é um discurso do Kirito cheio de emoção e muito motivacional. É sério, esse discurso pra mim foi que nem aquele discurso de Rock 5, se não me engano. É o Rock que já tá bem velho, acho que foi o último Rock. Pegou pra algumas pessoas, pros mais tiozão. Porque é um discurso assim que realmente é pra te tirar de um momento ruim do Kirito. Só que o discurso é muito longo, então se eu colocar no vídeo aqui, o vídeo vai ser bloqueado. Eu não vou nem levar flag, eu vou levar strike direto. Mas esse foi realmente um dos momentos mais épicos que eu já vi no anime. Não é nem Sword Art Online. Isso é um discurso para você decorar ele inteiro e usar para sua vida. Eu consigo traçar um paralelo com a minha vida com aquele discurso, mas diferente de antes, eu me vejo como Eugeu. Durante todo o arco de Aincrad, até o arco de Phantom Bullet, eu me via total como Kirito nas situações. Eu conseguia me identificar com ele. Só que aqui eu consigo ver o Eugeu, eu consigo entender o ponto de vista dele. Aquele que no fim acredita no que é certo, mas tem um diferencial de ver assim de forma bem nítida a maldade. Que não consegue abraçar o sistema, que nesse caso eu falo de justiça e não do sistema do jogo, e acreditar totalmente nos humanos. Isso se deve ao fato do mundo estar podre. Então, acreditar às vezes no que é certo é complicado. Como por exemplo, o Eugeu várias vezes ele tem esse dilema onde ele sente vontade de matar uma pessoa ou agir pelo puro ódio. Mas como o Kirito diz, você veio até aqui por causa da Alice, por causa do seu amor a ela. Então agir por ódio não vai te levar a lugar nenhum. E agora, pasmem. Todo o discurso que eu tenho feito no canal durante todo esse tempo de não odiar o Ricky Kawahara vinha antes desse episódio. E agora casa e eu posso falar ainda mais e usar o próprio anime de exemplo. Cara, o Ricky Kawahara é simplesmente um mito. E eu quero que vocês entendam toda essa mensagem. Não é só um anime que, opa, uma vilã gostosa que fica aparecendo seminua. Não! O anime passa uma mensagem. A história quer te passar alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que ver a Alicization como algo mais do que apenas fanservice ou protagonista apelativo. Mas é claro, né? Como eu já disse aqui no canal, o que é mais fácil? Fazer toda uma análise dessa, que nem é uma análise tão filosófica, é um piá de 20 anos quase, tentando analisar o anime, pagando de pseudo-intelectual, e um monte de cara aí de 30, 40 fazendo seus videozinhos. Sword Art Online é uma merda, o pior anime que existe. Aí eles ganham aí seus 1 milhão de views só por causa do ódio mesmo. E nessa, por mais que eu tenha dado essa desabafada sobre o conteúdo de Sword Art Online e de animes no geral no YouTube, eu não quero criar nenhum tipo de treta, mas eu preciso fazer mais uma citação aqui no vídeo, que não é assim para criar nenhum tipo de discussão, é mais um dos meus momentos onde eu tento dar um sermão em certas pessoas, não pessoas em específico, mas eu me sinto na obrigação de fazer isso. Assim, eu não vou citar nenhum tipo de grupo de religião, sexualidade, gênero ou qualquer coisa desse tipo, mas vamos supor que você faz parte de um grupo, o grupo A. Aí nós temos o grupo B. O grupo B odeia o grupo A. Aí o que o grupo A faz? O grupo A começa a odiar o grupo B. Me diz aí, grupo A. O fato do grupo B te odiar fez você deixar de existir? Não. Na verdade, fez que você continuar existindo para provar para ele que você é superior ou até mesmo igual. Então, aonde que odiar ele vai fazer mudar a situação? Eu sei que reagir com beijos e abraços que a gente reage com você a paus e pedras
não é algo assim plausível de se fazer. Mas o que as pessoas precisam entender é que enquanto você responder o ódio com ódio, nada vai mudar. Tudo vai continuar igual. E só fazendo um paralelo rápido com Assassin's Creed, em Assassin's Creed 3 existe um diálogo do personagem William Miles que ele fala que eles já tentaram, os assassinos, né, que o William Miles é um assassino, eles já tentaram fazer acordos com os Templários durante os séculos, só que nunca deu certo, eles sempre brigavam, então eles continuam nessa luta há muito tempo, a guerra assassino-templária. Então, eu quero que vocês percebam essa ironia que tem Assassin's Creed há anos. Assim, as guerras assassinos templários a gente pensava que existia desde as cruzadas, mas Origins provou que os ideais vêm muito antes. Na verdade, Odyssey provou isso. Então, se vocês têm um mínimo de conhecimento da lore de Assassin's Creed, pensa só. Os caras estão tretando desde Assassin's Creed Odyssey. Eu não lembro a data que o Odyssey se passa, mas vou colocar aí na tela. Aí pensem só, eles estão lutando hoje, 2019. São mais de 2000 anos numa luta de ideais, de guerra, que não levou a lugar nenhum. Tá, talvez alguma coisa, mas em si nada mudou, a guerra é a mesma. Então, olha só toda essa volta só por causa da luta da Fanatio. Por isso que eu digo que essa é uma das melhores lutas que eu já vi no Sword Art Online. Por causa que o ponto de vista dela e a forma que o Eugeo reage a ela é isso. Eu sei que eu acabei dando uma de tio zangado aqui no vídeo, né? Eu precisava falar isso, que eu quero que vocês entendam que por mais que eu realmente, de certa forma, eu odeie muito conteúdo Nutella do YouTube. Quando eu falo Nutella, os videozinhos que eu digo que é uma merda, né? Não exatamente os que usam creme de avelã sabor chocolate. Odiar eles, dar dislike nos vídeos deles, criar uma guerra, não vai mudar nada. Então o que eu posso fazer? Ficar citando nomes ou dando dislike, eu vou ser tão ruim quanto eles, né? Ou tão ruim quanto eu acho que eles são. E depois de tudo isso, a luta finalmente acaba e podemos ver como o Kirito é bom, quanto que ele é bonzinho, principalmente nesse arco. A Alicization mostra total o caráter do Kirito, a sua personalidade, o seu coração. Mesmo com tudo isso, ele se sentiu na necessidade de salvar a Fanatio. E com isso, Eugeo e Kirito finalmente partiram para lutar com a Alice. E agora temos problemas e mais coisas magníficas. Primeiro, olhem essa referência. もう少しだけ待ってください。せっかくのいい天気だから、この子にたっぷり日を浴びさせてあげたいのです。今日はアインクラッドで最高の季節の、さらに最高の気象設定だ。ほら、日差しも風もこんなに気持ちいい。 Percebam também os olhos da Alice, o cabelo dela, a luz do sol e a sombra na personagem. As folhas, os galhos da árvore exercem uma sombra diferenciada nela. Cara, eu sei que muito pode dizer que isso é besteira, mas não é, mano. Tipo, olha o que a gente tinha antes, era isso, e foi pra isso. Isso é uma evolução gigantesca. Tudo é super bem feito, mas... Olha esse Eugeo. Teve momentos piores. Mas o Eugeo tá de longe. Gente, olha, Alice tá longe. E o seu olhar transmite vida e sentimento. Enquanto o Eugeo, que está relativamente perto, parece um peixe morto. E esse foi o problema de Rising. Beginning foi um arco lindo. Eu acho que não teve nenhum momento onde o arco foi mal desenhado. Eles podem fazer um traço mais simples e uma cena mais longe. Mas o arco foi inteiro bonito. Tem cenas maravilhosas lá, principalmente as cenas das Sword Skills. Só que Rising começou a dar umas engasgadas na animação. Essa cara mesmo do Eugeo é bizarra. Tipo, cara, que é isso? Na moral, o que é isso? Que animação é essa? Como que aprovaram um negócio desse? Não dá, mano. E eu tô observando tudo isso porque há uma inconsistência no anime. Tem momentos perfeitos e momentos estranhos. Seria hipocrisia eu ignorar todos os momentos ruins só porque eu amei a Alicization, porque eu amo Sword Art Online de paixão. Mas criticar também não é justo, porque o anime é bonito. O anime tem momentos maravilhosos. Tanto que essa luta com a Alice tem closes, a cena da luta com a Fanatio, tem um momento que assim que o traço é mal feito, mas depois ele dá assim um close no rosto dela, a câmera tipo ela avança, vai no rosto dela,
Que é isso, mano? Assim, nesse ponto chega a ser engraçado, porque tava todo mundo com medo desse novo diretor, por causa que ele não tinha muita prática, era um novo diretor pra Sword Art Online, mas ele se provou em ser um diretor melhor. Isso é uma coisa complicada de falar, mas por que ele é um diretor melhor? O diretor das 2 primeiras temporadas é ótimo, só que podemos dizer que ele pegava a cena e ele colocava simples. Esse diretor, ele é mais anime mesmo, ele dá uma surtada, ele faz a câmera fazer uns movimentos loucos, né? Uma câmera dinâmica que acompanha o personagem. Na própria abertura a gente vê bastante isso. Tem muita loucura, closes assim, muitos mais bem feitos que o outro diretor fazia. Então esse novo diretor, como um diretor, ele é assim superior, mas a questão de adaptação que é um pouco mais discutível, porque teve certas cenas que foram deletadas em um episódio em específico do arco seguinte que é complicado, mas em questão assim de como ele pegou o que está escrito na novel e transformou no anime, sim, esse diretor é melhor. Voltando finalmente à luta, as partículas geradas pela espada da Alice, 警告の意味を含めて加減しました。ですが次は店名をすべて消し去ります。お前たちの邪心がいかほどのものか、その剣筋で試すこととします。 a espada do Kirito atacando junto, tudo isso é empolgante e bem mais legal que qualquer outra de Sword Art Online. Comparando com a Aincrad, na luta final do Kirito a animação é torta e desproporcional por vários momentos, mas ela é bem legal também. Só que aqui a luta parece muito mais plástica e realista, os movimentos convencem muito mais e ela é bem mais épica. Pra mim, essa luta de Aincrad, essa luta de Alicization é que nem comprar isso com isso. Não quero desmerecer os filmes de Star Wars de nenhuma maneira, pode até parecer que eu sou hater de Star Wars, eu sei da importância dessa série pro cinema e pro mundo, só que querendo ou não, comparar essa luta com as lutas que temos em Clone Wars, não dá, né, velho? Tá, eu entendo que não dava pra fazer coisa melhor naquela época, mas é muito bizarro você ver o Clone Wars com essas lutas épicas e depois você vê aquilo. Ai. Desculpa, cara, mas não dá pra levar essa luta tão a sério hoje em dia. Ela pode ter tido um significado na época, mas hoje não dá. Você vê aqui perfeitamente que o Kirito é um guerreiro. Toda a forma que ele luta, se mantém calmo. E com o migué que ele manda pra Alice pra enganar ela 2 vezes com o Eugeo. O Kirito trollou a Alice 2 vezes. Infelizmente não foi suficiente e o Eugeo acabou ficando sozinho numa das cenas mais tristes desse arco. Cara, esse grito do Eugeo foi realmente desesperador. Quando essa cena ocorreu, eu não sabia que ela ia ocorrer, obviamente. Eu gritei junto com o Eugeo porque eu fiquei, vixe. Tá bom que é aquele negócio, você sabe que o Kirito e a Alice não morreram, mas você fala, e agora, mano? Ele tá sozinho, bicho. O Eugeo ficou sozinho, como é que vai resolver isso agora? Isso tudo de criar essa ilusão que o personagem vai morrer, ou o simples fato disso ser uma complicação no roteiro, que você sabe que vai ser resolvido, mas ter ali é uma das coisas que eu gosto no Kawahara. Você sabe que aquela relação ali, aquele problema vai ser resolvido, mas você não sabe como. Como, por exemplo, a luta contra o Glinhais. Você fica tenso a luta inteira, mas você sabe que o Kirito vai ficar com aço em algum momento. Até assistindo ela mais de uma vez, você ainda fica tenso, porque você sabe o quão tenso aquela luta foi. Então, isso que eu acho uma coisa muito maneira. Você fala, não, o Kirito sobreviveu, pelo menos o Kirito tá vivo. Só que como que ele vai voltar para o Eugeo? Quando que ele vai voltar? E é claro que isso é perfeito para criar, né, um total clímax e um cliffhanger para você continuar assistindo o anime.
Agora a história vai se separar em 2 núcleos, e assim, eu vou contar eles assim, eu vou primeiro pegar um, só que eles vão acontecendo assim, vai acontecer em interseções, mostra um pouquinho de um pouquinho do outro, um episódio só de um episódio só do outro. Eu vou contar os dois, assim, eu vou contar primeiro toda a história de um, depois toda a história do outro, para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. O primeiro núcleo que nós temos é Kirito e Alice subindo a torre por fora. Isso que é uma mini referência a Aincrad, já que o Kirito cogitou subir a Aincrad por fora. Sim, ele tentou subir o diamante por fora. O Kirito começa a ficar mais brincalhão e agir de uma forma que lembra um pouquinho a versão dele de Aincrad, mas, é claro, sem toda aquela mágoa. E a Alice, ela começa a ver que o Kirito tá um pouquinho certo e que ele não é uma má pessoa. Porque vamos nos atentar a um fato. Os Cavaleiros da Integridade, pelo menos em sua maioria, não são pessoas ruins. O único problema é que eles seguem a líder deles. E isso pode acabar fazendo eles cometerem atitudes erradas. Então essa visão cega que eles têm aqui nela acaba assim mexendo um pouco no sentido de o que é certo e errado para eles. Mas se você prestou atenção, você vai ver que quase todos eles têm um lado bom ali, eles têm um certo coração. Então a Alice, ela percebe que o Kirito não é uma má pessoa. E assim, quase rolou um clima entre eles, mas o próprio Kawahara já disse que não tem nada a ver, que não foi intencional ter um clima entre o Kirito e a Alice. Infelizmente eu não vou ter o print disso, ele falou isso no Twitter dele, só que eu procurei e eu não achei mais a declaração, é uma declaração de 2016. Mas é capaz de no fim eu acabar colocando isso no vídeo. Então se você tá vendo um print em inglês, o Kawahara dizendo não tem clima entre Kirito e Alice, enfim, é isso. Ah, beleza, o Kirito e a Alice estão mais próximos, né? Ela tá começando a confiar mais no cara e assim. Você gostou de todo aquele gore que você já teve agora? Então toma! Essa cena foi brutal. E parabéns. Esse núcleo ele meio que se encerra aqui e agora a gente pode voltar para o núcleo do Eugeo, que vale citar que o núcleo do Eugeo acontece durante todo esse núcleo do Kirito e da Alice. O Eugeo finalmente chega no Bercoli, que sim, é o cavaleiro lendário da história lá da vila dele, o cara que troslou a Fanatio, o tio da Alice e... Nossa, essa forma que ela chama ele de tio é muito fofinha. E provavelmente o cavaleiro mais forte, já que ele é o primeiro cavaleiro. Esse cara não é pouca coisa não, né? Tá, a luta deles começa de uma forma bizarra, com o cara tomando banho, e tem até uma arte do Abeco, onde ele e o Eugeo, eles estão nessa banheira, né? Tipo aqueles banhos públicos, tem muito lá no Japão, algo bem normal. E o Eugeo tá pensando na Alice. Ah, rapaz, olha o estilo Aincrad aí de novo. Nossa, mano. É umas situações que eles criam que é muito bizarro, né? Porque, tipo, imagina, você tá tomando um banho público com um cara que você vai atacar daqui a pouco e pra desviar o pensamento, o Eugeo tá pensando na Alice. Ok, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sobre a luta deles, é muito maneiro ver toda a honra que ele tem durante toda a batalha, a hierarquia dos cavaleiros, né? Já que se a Fanatio tivesse morrido, o Bercoli teria que vingar ela, e se ele morrer não vai ter ninguém pra vingar ele, já que ele é o último cavaleiro, primeiro na verdade, né? E ele meio que é de certa forma o mestre da Alice, então tem toda essa coisa, se um cai, o outro vinga, quase como uma hidra ali, só que não tem a parada de substituição ainda, calma que ela já aparece na história. E assim, aqui é uma parada que a gente vê que é total coisa do Kawahara. Primeiramente, o Eugeo tentando ler os movimentos do Bercoli. Isso é total Sword Art Online. O Kirito é um excelente mestre. E o Eugeo é um aprendiz excelente, por causa que o Kirito já fazia isso lá no início. Quando ele tenta lutar com o Kuradil, ele fica lendo os movimentos dele, para sabendo que sword skill ele vai usar. E o Bercoli falando, essa minha espada foi feita de um relógio, que não sei o que. É bem coisa de Sword Art Online mesmo. De falar, esse meu golpe é isso. Tipo, o cara fica 2 horas explicando qual é o golpe, qual é a espada, ou a sword skill que ele tá usando. É bem coisa bizarra de anime mesmo, né? Em vez dos caras lutarem, não, ficam enrolando. Aí a gente até pensa que a luta tá justa, ou que o Eugeo vai acabar perdendo, mas aí o cara mostra que ele é o maior trollador da história de Sword Art Online.
Isso total deve ter sido esperado em Naruto. Só faltava ser um clone d'água do Berkuoli ali e usar o Sharingan para ler os movimentos e copiar depois, né? Depois de toda essa luta, o Berkuoli começa a se lembrar de quem ele é, e é algo muito interessante, porque você vê que o Eugeo ele tá com um pouquinho de ódio ali, de toda essa situação, mas ao mesmo tempo ele tem um respeito e admiração por ele, porque na vila dele, esse cara é um mito, ele é o cara que matou o dragão, ele é um herói lendário, então o Eugeo não se sente assim digno de matar o herói lendário da história da vila dele, né? Então, isso tudo é muito poético, mas aí aparece Shidekin, com certeza um dos personagens mais irritantes da história de Sword Art Online, se não é o mais irritante, que é quase como um coringa aqui. E, pois é, que plot twist, hein? Eugeo vai virar um cavaleiro da integridade, mas eu meio que já sabia disso, gente. Pois é, eu levei alguns spoilers de Alicization desde que eu descobri Sword Art Online até o fato que o anime finalmente lançou. Então eu sabia que em algum momento o Eugeo ia se tornar um cavaleiro da integridade. Eu ainda não sabia a essência, eu não sabia a história dos cavaleiros, mas eu sabia que ele ia se tornar alguma coisa, que ele ia usar aquela armadura, então eu sabia que, cara, uma hora ou outra ele vai usar essa armadura e quando a história começou eu entendi, ele vai se tornar um cavaleiro da integridade em algum momento. Mas eu sabia que não seria por maldade, que ele ia cair em uma cilada. E mesmo que eu tenha tomado esse spoiler, ele de certa forma não me incomodou muito, porque assim, querendo ou não, a história não incita em nenhum momento que o Eugeo pode se tornar um cavaleiro da integridade. Tanto que depois, quando ele fica sozinho, quando ele até fala, nossa, acho que essa é a primeira vez que eu fico sozinho nesses últimos 2 anos, você percebe que ele tem força. Tanto que a luta contra o Berkuoli, ele basicamente venceu. O Eugeo só não venceu ele por muito pouco. Se ele não tivesse levado aquele golpe lá no início, com certeza o Eugeo teria vencido ele e já partido lá pra Quinella. Só que a questão é, levar o spoiler é ruim, só que todo o caminho que fez o Eugeo se tornar um cavaleiro da integridade foi simplesmente maravilhoso. Então é tipo o spoiler na abertura que Kirito e Asuna vão ficar juntos, você já percebe que eles vão ficar juntos. É spoiler? É, só que ver toda a relação deles se desenvolvendo, principalmente do ponto lá que eles vão lutar contra o Glyn Eyes até o primeiro beijo deles, é o que faz Sword Art Online ser maravilhoso. Não importa se você olha para a capa da primeira light novel e já sabe que a Asuna vai ser o par romântico dele, por causa que toda a forma que a Asuna se desenvolve e que o sentimento dela vai aflorando é o que faz a história ser tão boa. Então, toda essa enrolação é para dizer que por mais que eu tenha levado o spoiler, esse é um spoiler que eu não me incomodo. E eu já sei de outros spoilers bem piores do Alicization, porém, em respeito a vocês, obviamente eu vou poupar, não vou falar absolutamente nada aqui, né? Esse vídeo é só para Rising. E depois dessa cena, vira uma cena bem maneira, onde o Kirito, ele sente que o Eugeo tá passando por problemas, né? É uma parada bem de irmão mesmo, bem interessante, só que aí o anime pega pesado, por causa que aí Eugeo finalmente tá confrontando a Quinella, mas ela engana ele com aquela definição deturpada de amor. 本当にあなた一人のものだったの？違うでしょ？あなたの兄弟に分け与えた余り物だったんでしょ？でも私は違うわ、ユージよ。私があなたを愛してあげる。あなた一人だけに私の愛を全部あげるわ。さあ、こっちに来て、ユージよ。あなたは初めて愛される喜びを存分に味わうことができるのよ。違いますよ、ユージオ先輩。Mesmo com o Kirito, a Alice, a Tizzy gritando pra ele não fazer aquilo, essa cena me quebrou totalmente, eu realmente fiquei triste vendo tudo aquilo, não adiantou e de certa forma o Eugeo acabou se rendendo aqui nela, finalmente se tornando um cavaleiro da integridade. O pior é que assim, aqui carimbou de vez a minha identificação com o Eugeo. As incertezas dele, a busca dele por aceitação, o amor, a sua personalidade foram algo incrível. Novamente Sword Art Online incluindo temas muito legais, não apenas lutas ou fanservice, mas sempre atingindo um ponto assim muito pessoal nas pessoas.
é algo que muitas pessoas vão olhar e vão ignorar, e outras vão sentir algo a mais. Eu não estou dizendo que essa é a total mensagem dessa cena. Pode ter milhares de pessoas que vão falar: ah, é isso? Eu não tinha percebido. Enquanto outras podem tirar até mais ainda. Mas o que eu estou mostrando aqui é uma visão. Foi o que essa cena fez eu sentir. E não é como se fosse: uou, fanservice, Quinella nua, peitos. Não, gente. Essa cena tem todo um contexto maior. Coisa que o Kawahara sempre fez e continua fazendo. A cena pode ter uma dose de fanservice, né? Um pouquinho de nudez ali, uma personagem seminua, mas não é um Kiss da vida, onde só tem o fanservice porque a história é maluca. Não! Tem todo um significado isso. E assim, não tem problema você ter gostado dessa cena da Quinella, né? Não tem problema, porque né, eles fizeram isso porque eles sabiam que ia agradar o público. E quem gosta de Eti adorou essa cena. Posso dizer que foi uma boa cena. Mas o contexto dela real é todo esse sentimento do Eugeo. E agora, finalmente, chegamos no fim desse arco, quando ele chega no seu ápice, onde podemos ver a real qualidade de Alicization. Para começar, a Alice vendo o tio dela naquela situação, depois te trola com o Kirito dual wield, e você pensa: nossa, é agora que ele vai detonar mais! Não. E nessa tinha uns gringos mandando uns spoilers disso no YouTube, que eu acho muito escroto. Eu sei que a novel do Alicization já saiu faz tempo, mas sério, ficar dando spoiler agora pra pessoas que não viram o anime é sacanagem, cara, é sério. Se tivesse só a light novel, o spoiler tava liberado depois de um ano. Mas com o anime saindo, todos os spoilers de Alicization não podem ser ditos. Isso é sacanagem com quem não pôde ler ainda. Por sorte, essa parada de spoilers está bem mais leve no Brasil e eu me preocupo bastante com isso em Until Ring, já que parece que o arco vai demorar bastante para acabar e sabe-se lá quando isso vai ser publicado no Brasil, se for, né? Porque a Panini é a Panini, né? E vale destacar que depois disso ainda iremos ter o Eugeo trollando de novo todo mundo. Ou seja, Eugeo é o maior trollador da história de Sword Art Online. Parabéns, Eugeo! E o arco finalmente termina, incitando a batalha de Kirito e Eugeo. E, uau! Agora eu preciso fazer minhas últimas considerações. Como vocês viram, essas últimas lutas eu não filosofei muito em cima delas, porque eu não consegui fazer tanto quanto a Fanatio. A Fanatio tinha uma parada muito pessoal para falar, e principalmente essa parte final do Eugeo com a Quinella, eu realmente precisava falar o que eu senti vendo essa cena. Porém, eu posso dizer que todas as lutas de Alicization Rising foram épicas e valendo totalmente a pena. Não é que elas sejam inferiores à da Fanatio, não, cada uma tem o seu merecimento, tem o seu mérito. E eu pulei algumas informações e já adiantei algumas para deixar a coisa mais cronológica e agradável. Tanto que vocês podem ver que o vídeo ficou gigantesco e eu não quero estragar a experiência de vocês do próximo arco. E por fim, eu gostaria apenas de conceitualizar melhor a história da Quinella e da Cardial, porque eu não expliquei isso no outro vídeo, com a esperança que ia vir mais coisa nesse arco. E como não foi explicado, eu vou explicar aqui no final desse vídeo apenas para vocês entenderem bem o que aconteceu. A Quinella surgiu no mundo de Underworld e acabou ganhando muito poder. Com isso ela foi ficando cada vez mais forte, isso porque ela sabia artes sagradas que os outros não sabiam, e com isso ela se tornou muito poderosa. Agora, a Cardinal é uma representação do sistema Cardinal, que foi a engine principal do Underworld, Sword Art Online e tal, né? E de certa forma ela também é uma dupla personalidade da Quinella, sendo meio que um alter ego dela, uma forma de tentar corrigir os erros que a Quinella cometeu, né? Com certeza o HAL 9000 teria total medo da Quinella, porque essa mina é malvada e o que ela tem de malvada ela tem bonita e peitos. Então, para que vocês entendam, de certa forma sim, a Cardinal é uma contraparte da Quinella e o sistema Cardinal, a representação dela. Sim, ela tem total conhecimento, assim como a Quinella, que aquilo não é exatamente o mundo real, né? Coisa que o Eugeo e a Alice não sabem, o que acaba criando assim toda essa parada maluca, que entendeu o arco de Alicization e, de certa forma, um problema, aquele salto temporal que eles fazem em Beginning, né? E agora fica, né, a promessa para análise do arco seguinte, o arco de Utin, onde nós vamos ver o final da primeira metade de Alicization, a batalha contra a Quinella,
E o que eu posso dizer de Alicization? Alicization é um presente para você que é fã de Sword Art Online. É um arco simplesmente incrível. Quando eu digo arco, eu quero dizer todo Alicization, né? Ele é realmente complexo de se entender, talvez pela falta da Asuna, muita gente não vai gostar. Mas o que eu digo, eu amei Beginning por ser a volta de um Sword Art Online com uma boa proposta séria. Porque assim, Fairy Dance é bom, só que a parada com a Sugo complica muito. Phantom Bullet é muito bom também, só que a parada talvez novamente não ter a Asuna e ser uma interpretação diferente complica. Mas todo o estado psicológico do Kirito é o que faz eu amar Phantom Bullet. Todo o estado psicológico, você vê que o Kirito tá mal naquele arco, mesmo assim ele se mantém firme, é o que faz esse arco ser fantástico. Depois nós temos Mother's Rosario, um arco focado para você chorar com a Yuki, Ordinal Scale para você se sentir mal pela Asuna, tudo isso é muito bom. Mas a Alicization, ele pega toda essa ideia de voltar para um drama, algo mais pesado, mais denso, e aplica no Kirito, tirando a Asuna, ok, tirando a Asuna, mas fazendo assim um bom uso do Kirito. Você consegue ver o espadachim negro ali de novo, né? É bem complicado toda essa análise. O Beginning, para mim, ele representa isso. E o arco de Rising mostra, olha, esse daqui vai ser o anime que vai ter lutas sérias, lutas com drama, lutas com um real significado na história. E isso é o que fez ele ser maravilhoso. E uau! O videozinho longo, né? Quando eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu levei alguns dias para escrever. Eu, obviamente, esperei o arco terminar. E eu sei que eu perdi um pouco o time, mas eu não queria ficar na mesma e, tipo, ficar que nem outros youtubers. Então, eu resolvi postar depois de um tempinho. Eu acho que até já terminou a primeira parte do Alicization, desse vídeo ser publicado. Só que, assim, gente... esse vídeo foi muito complicado de fazer pra mim, que vocês podem perceber que a minha voz já mudou do início do vídeo, por causa que é toda hora parando, por causa de barulho, errando o texto. Então não foi um vídeo fácil de fazer, e eu sei que não vai ser um vídeo fácil de se assistir. Eu sei que talvez muita gente pode estar pensando, pô Edu, eu gosto do seu canal, gosto da sua proposta, mas você enrola demais, demora muito, o vídeo é muito longo. Eu sei, gente, eu sei que esse vídeo, assim, extrapolou bastante o timing, mas eu precisava falar tudo isso. Uma análise do Rising de verdade mesmo, quando puder assistir, vai ser, claro, muito mais condensada, de forma, assim, realmente mais, assim, analítica, muito mais crítica e justa. Mas esses vídeos aqui, que eu vou fazer de todos os arcos, eu quero fazer para mostrar o que eu senti assistindo. Foi isso que eu senti assistindo o arco de Rising, que, sim, para mim superou o arco de Beginning. Isso é complicado, como eu já expliquei, assim que os arcos significam, mas eu acho que superou. Em relação a Resistor e Adamas, eu prefiro Adamas, eu acho uma abertura melhor, mas não é que Resistor seja ruim, não é. Tem momentos lindos nessa abertura e é uma boa abertura com tudo. Só que Adamas, por ter a Lisa e todo o significado da letra na história, acabou pegando melhor pra mim. Só que isso já acontecia desde antes. Crossing Field era a minha abertura favorita de Sword Art Online, mas Innocence, Ignite e todas as outras foram aberturas muito bonitas e muito boas. Então tudo é questão de vocês entenderem que uma sequência não tem necessidade de superar o que veio antes. Ela tem que ser boa, tão boa quanto, talvez um pouquinho inferior, mas o fato dela ser inferior não quer dizer que ela é ruim. Eu achei Resistor tão boa quanto a Adamas. Só que a Damas tem mais significado para mim pelo fato de ser a cantora de Crossing Field. Então, o que eu posso dizer é assim, eu quero usar isso para tranquilizar vocês. Assim, não tô querendo criar nenhum tipo de problema, mas se vier um arco de Alicization que não for tão bom quanto esses dois primeiros, não saiam desesperados, o anime tá ficando ruim. Não, gente, a história não precisa ficar subindo para ser algo épico, maravilhoso, e só porque ela subiu muito e deu uma leve decaída ou nivelou, não quer dizer que ela é necessariamente ruim. Veja só, Sword Art Online foi pro seu ápice em Encrade, para muitos caiu e só continuou caindo, e de repente eles sobem a Alicization. De certa forma, talvez o fato de ter um ou outro episódio, ou talvez um arco mais ou menos em Alicization, vai fazer o final do arco, que vai acontecendo lá no finalzinho do ano, ser épico.
Então é só isso que eu gostaria de deixar pra vocês. Não se estressem enquanto eu tô me estressando com a Alicization nessa cobrança maluca de ficar, cara, um episódio tá melhor que o outro, mas e se ficar piorzinho? Não, gente. Sem estresse, não precisa ficar com isso. A Alicization é uma história maravilhosa e mesmo que a conclusão dela possa não agradar a muitos, só o que ele já fez até agora já é o suficiente. Eu acho que muita gente vai concordar. E antes que eu estoure mais a minha garganta, é basicamente isso pelo vídeo de hoje, gente. Eu sei. Uau! Que vídeo longo! Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários sobre o que vocês acharam de Rising. Pode deixar a opinião de Beginning e Rising com spoilers. De Uthin, não coloquem spoilers, por favor. Vamos deixar a galera assistir. Quando esse vídeo sair, o arco já deve ter acabado, mas eu não quero que as pessoas levem spoiler nesse vídeo do arco seguinte. A análise de Uthin vai sair logo logo. Na verdade eu tô falando isso torcendo que o arco vai acabar antes do que eu espero, né? Porque na gravação desse vídeo o arco ainda não acabou e eu tô achando que ele vai acabar assim bem antes e eu vou poder fazer a análise e sair logo logo. Mas é isso. Enfim, tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se você quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo para que o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É isso, galera. Tchau.